Fala, rapaziada e moçada, como é que vocês estão, suavão? É claro que não, né, mano? E desculpa pela rima aí, mas acabou saindo sem querer mesmo. Galera, hoje de fundo não tá o Fala Muito Fiel, não. Hoje de fundo tá o eFootball aqui, ó. Neoquímica Arena. É que não dá pra vocês verem, tá longe, né, mano? Mas é Neoquímica Arena, Corinthians e Flamengo. E aqui o Corinthians não perde de 4-0, não, irmão. Aqui o bagulho é louco. E já deu pra ver que eu não tô muito bom. Eu já tô olhando na tela do celular porque a porra do GE já zoou aqui o jogo do Inter. Eu tô tendo que entrar porque não tem os detalhes aqui. Mas vamos lá, vai. Vamos começar com esse negócio. Bom, eu vou pedir licença pra vocês, mano, e eu vou deixar o jogo do Corinthians por último, porque hoje eu vou falar, mano. Hoje eu vou falar, eu não tenho uma live só minha como o Diogo tem, eu apareço uma vez por semana só. Então eu vou pedir licença pra falar no final do jogo do Corinthians, pulando a ordem normalmente que eu faço, né, de jogo a jogo. É, Como é que é, mano? Com ordem cronológica, o primeiro do primeiro ao último jogo mesmo, assim, primeiro jogo da rodada lá do sábado, passando até chegar no último do domingo, enfim, eu vou deixar o do Corinthians por último hoje. Tem um monte de problema, mano. Fora do campo, dentro do campo, vixe, tem muita coisa para falar desse jogo, mas vamos lá. A rodada começou com Inter e Juventude, um mini clássico gaúcho, vamos dizer assim. Não sei como é que eles veem esse jogo por lá. E o Inter fez 3-1, mas o Juventude saiu na frente, um bonito gol marcado pelo Batalha, né? Um passe do Gilberto, ótimo passe do Gilberto pro Batalha, o Batalha faz 1-0. Cara, o Gilberto tem qualidade, mano. Ele é um cara experiente, um cara que muita gente não dá muita coisa para ele, não. Mas o Gilberto é um cara experiente, mano. Um bom jogador, eu gosto dele. Apesar de ter feito aquilo que fez com o Corinthians lá em 2011, mas paciência. Eu já falei essa teoria, né? Se o Gilberto tivesse chegado, o Corinthians não teria ido atrás do Sheik, porque o Corinthians só foi atrás do Sheik que ficou a brecha do Gilberto. O Gilberto foi pro Inter, veio o Sheik. O resto é história, né, mano? Aí eu não preciso mais falar. O Inter empatou aos 17 do primeiro tempo, aí começa o show do Alan Patrick, né? Aliás, shows de cobrança de escanteio, é mó barato. Você entra no melhores momentos desse jogo no GE, só tem Inter de bola parada. A única jogada de bola rolando é uma no finalzinho, já no finalzinho do jogo, quase acabando já. O Inter tem uma chance lá com a bola rolando, mas só escanteio e uma cobrança de falta do Alan Patrick, que ainda saiu o gol, mas o jogador do Inter estava impedido. Bom, o Vitor Gabriel empatou, né? Primeira assistência do Alan Patrick, 1-1. Escanteio, bela cabeçada do Garotos. O segundo gol também é do Vitor Gabriel, também numa batida de escanteio do Alan Patrick. E quem fecha o placar também numa batida de escanteio do Alan Patrick é o Rafael Borré. Ele mesmo, certo? E o Inter se recupera aí no campeonato, faz 3-1 para cima do Juventude, que ganha, perde, ganha, perde. A defesa do Juventude esse ano tá bem fraquinho. Segundo jogo da rodada, Mirassol e Atlético Mineiro. E o Mirassol abriu o placar com Edson Carioca. Cara, esse cara faz gol, mano. Vocês vão ver que esse maluco aí vai fazer alguns gols, né, no campeonato. Esse Edson Carioca é bom jogador. Que era do Juventude, eu falei já no vídeo passado que ele era do Juventude, né? Ele participou de um dos gols contra o Juventude. O Atlético empata num gol de pênalti do Hulk, vira o jogo. Deixa eu ver, cadê o homem do segundo gol? Foi o gol do Rony, né? O segundo gol. Mas o Reinaldo, mano. É ele mesmo. Reinaldo Tiririca. King Naldo para São Paulinos. Empata o jogo no finalzinho. Mirassol 2, Atlético 2. Para mim, uma campanha bem honrosa do Mirassol até o presente momento, tá? Bem honrosa mesmo. Já tinha ganhado do Grêmio, empatou com o Fortaleza, agora empata com o Atlético. Para mim, uma campanha nada vexatória. Empatou fora com o Juventude, tá empatando muito, né? Mas até agora, nada de vexame do Mirassol. Bom, de vexame nós conhece, né? Vamos lá. Ceará empata com o São Paulo em 1-1, jogo no estádio do Castelão. O Ceará fez 1-0 com o nosso ex-jogador Pedro Henrique, um belíssimo gol de cobertura do Pedro Henrique. E o São Paulo empata num gol do garoto Rian Francisco, né? O São Paulo tem bons jogadores na base lá e o Rian Francisco é um desses, né? Tem aquele meio Matheus, não lembro sobre o sobrenome dele, Matheus Alves, acho que é Matheus Alves, o meia que deu o passe pro gol do Ferreirinha semana passada, do Ferreirinha, não, do André Silva, né, contra o Santos, e agora o Rian Francisco aí, empatando o jogo lá, esse moleque aí, a torcida do São Paulo gosta muito dele, né? E agora que ele fez o gol, o que será que vai fazer o Zubeldia, já que ele não tem o Caleri? E o André Silva tá num bom momento. Vai escalar os dois?
Vamos ver, né? Mas isso aí não é problema nosso. Tô só conjecturando aqui. Sport Fortaleza, sábado também, um jogo polêmico pra caramba, porque. Só um minuto. Pronto. Porque nesse jogo o Fortaleza fez um gol. O Fortaleza fez um gol, a bola entrou, pra mim, tá? A minha visão. E o árbitro não deu, o VAR também auxiliou e chegaram à conclusão que não foi gol. Pra mim, mano, aquela bola foi muito pra dentro. Clássico no Rio de Janeiro, Botafogo 2, Fluminense 0, um jogo em que o Botafogo domina o primeiro tempo, o segundo tempo fica um pouco lá e cá, mas o Botafogo acabou ampliando bem no finalzinho do jogo mesmo. O Vitinho fez o primeiro gol no primeiro tempo, lateral direito, apareceu no meio da área lá e fez um gol com qualidade, e o Jefferson Savarino fez o segundo gol, o do Botafogo, matando o jogo 2-0, fim de papo, fim de história. O Fluminense estava não, ainda está bem classificado, e o Botafogo dá uma recuperada aí, porque o começo de brasileiro do Botafogo não é legal. Vou pular o jogo do Corinthians, como eu disse, e vou avançar para Palmeiras e Bahia. Palmeiras e Bahia. O Palmeiras pressionou, atacou de todos os lados. O Flávio Lopes perdeu 247 gols. O Vitor Roque finalizou uma bola que o zagueiro do Bahia tirou em cima da linha. É certo que o Bahia também meteu uma bola na trave com o William José, mas o gol do Bahia foi nos acréscimos e foi um belíssimo gol, cara. Foi um gol todo bonito, assim. Domínio do Kaique, a penteada que ele dá na bola, dá um tapa pro Cauli, o Cauli devolve com muita qualidade também a finalização do Kaique por cima do Everton ali, matando o goleiro do Palmeiras. Belíssimo gol do Bahia, belo gol do Bahia mesmo. Pra quem gosta de futebol jogado, só tapa de qualidade, mano. Esse gol do Bahia é bem isso aí. E a marcação não estava frouxa como é a marcação do Corinthians, né? Tava tudo muito ajustado, mas na base do talento ali o time do Bahia resolveu e ganhou esse jogo no Allianz Parque. Vitória preciosíssima do Bahia, preciosíssima. Cruzeiro 1, Vasco 0, o jogo foi no Parque do Sabiá, estádio lá em Uberlândia, eu conheço. Aliás, fica a dica, mano, para quem nunca foi em Uberlândia, quem um dia passar por lá, Uberlândia é uma cidade maravilhosa, tá? Uma cidade muito legal mesmo. Estive lá uma ou duas vezes, não lembro. Acho que duas vezes, é. Cara, o Uberlândia é muito gostoso. E Cruzeiro foi lá, jogou com o Vasco lá, mandou seu jogo lá e ganhou por 1-0, gol marcado pelo Christian, volante, ex-Atlético Paranaense. Cruzeiro que tá vivendo lá uma situação meio complicada lá com o Dudu, capaz do Dudu já sair do Cruzeiro, mal chegou, já tá saindo, tem essa aí, ó. E o Cruzeiro aí ganhando, né, superando aí a crise aí com uma das suas estrelas e fazendo 1-0 para cima do Vasco. Jogo de Vitória e Grêmio, o placar de 1-1 e teve canto homofóbico lá, inclusive o árbitro da partida parou o jogo por conta disso, porque o Wagner Leonardo, que é ex-zagueiro, ex-capitão do Vitória, foi pro Grêmio e a galera do Vitória não curtiu muito isso não, e acabou fazendo cânticos homofóbicos lá. Será que vai ter punição pro Vitória, que é o time do presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues? Não sei, eu acho que pro árbitro ter parado o jogo, provavelmente ele vai relatar na súmula. E se ele relatar na súmula, vai acontecer alguma coisa? Bom, com o Corinthians aconteceu, né? Será que o Corinthians vai continuar sendo o único punido por conta disso? Palmeiras, por exemplo, não aconteceu nada até o presente momento, porque teve isso contra o Romero também, certo? Jogo rolando, o Grêmio fez 1-0, uma cobrança de escanteio, o Wagner Leonardo toca de cabeça, ele acaba dando assistência para o gol do Gemerson, né? De zagueiro para zagueiro, do Wagner Leonardo para o Gemerson, ex-Corinthians, jogou pouco tempo no Corinthians, mas quando jogou bem. Eu, pelo menos, gostei da passagem do Gemerson. E ele fez 1-0 para o Grêmio. O Vitória empatou o jogo numa cobrança numa falha total. Nossa, Thiago Volpe falhou muito, mano. E um ex-corintiano também, o Carlinhos, né? No profissional ele não jogou muito, mas na base ele foi bem, foi campeão da Copinha, inclusive, sendo artilheiro. O Carlinhos empatou o jogo. E vocês lembram que o Carlinhos, quando ele jogava na base do Corinthians, que ele subiu, ele. Tem um detalhe do jogo anterior, Cruzeiro e Vasco, para falar, mas calma lá. Você lembra que o Carlinhos, quando ele deu uma empolgada, ele meteu uma pena dourada na cabeça, assim? Pois é, ele tá com um bagulho daquele ali. Eu não sei se é a pena dourada de novo, mas que ele tá com um negócio dourado no cabelo, que me lembrou muito aquele que ele fez em 2017. Me lembrou sim, tá? Mas o Thiago Volpe entregou a paçoca e o Carlinhos empatou. E o que eu ia falar do jogo anterior é que Fábio Carille, ele mesmo, está desempregado. E eu quero ver quem vai ser o próximo time otário a dar emprego para o Carille, porque é impressionante. Ele acumula maus trabalhos, mas dificilmente o Carille passa a temporada desempregado.
Daqui a pouco algum time vai demitir seu treinador e daqui a pouco o Fábio Carille vai estar empregado novamente. Impressionante, velho. Esse cara só fez bom trabalho no Corinthians, só, mano. Acabou o Corinthians, acabou a vida do Carille. Aí é só trabalho lixo. Ah, mas alguém vai falar do Santos do ano passado, que o Santos subiu da Série B para a Série... Cara, ele tinha o melhor elenco da Série B, o elenco mais caro, o maior investimento, e mesmo assim ele foi, assim, ele passou rodadas fora do G4, e só foi engrenar lá do meio para o final e, enfim, ainda ganhou uns jogos lá, conseguiu o acesso, mas a torcida do Santos queria o Carille longe, queria a pele do Fábio Carille, e ele acabou deixando o clube, fazendo uma péssima campanha, aliás, mais uma, né? Mais uma. Tchau, o Carille tá desempregado e daqui a pouco algum clube vai pegar ele, porque esse cara não fica desempregado, impressionante. Fechando a rodada, já que eu falei do Santos, Santos e Red Bull Bragantino, escalação do menino Ney, papai. O Santos meteu a campo a escalação do menino Ney, botou o time do Ney pra jogo, e sabe o que aconteceu? Se ferrou, mano. Pera aí, galera, deixa eu só carregar meu celular aqui. Pois é, mano, o time do menino Ney entrou pelo cano bonito na Baixada Santista contra o Red Bull Bragantino, certo? Não carregou aqui, deu certo. E o zagueiro que o Neymar escalou, o Luizão, nossa, ele cagou no pau, mano. Cagou no pau, total. Entregou a paçoca, o time do Bragantino puxou o ataque lá, bola de pé em pé. Pera aí. Bola de pé em pé, até parar no Eduardo Sacha, né? Que fuzilou pra cima do Gabriel Brazão, que já tinha feito um monte de defesa boa no primeiro tempo. E o Bragantino abriu o placar aí com a falha do zagueiro do Ney. É, mano, o zagueiro do Ney cagou na retranca. Segundo gol, tabela entre Tiquinho Soares e Inrolaser. É o Inrolaser, ele mesmo, aquele que a torcida do Corinthians ama, né? Benjamin Rolaser, ex-jogador de Estudiantes do Benfica, que o Santos foi lá, pagou uma bala para ter, né? Muitos acham que é craque, para mim é um jogador que fez uma temporada boa só e nada mais. E o Inrolaser e o Tiquinho Soares erraram tudo no meio do campo ali, o Bragantino puxou contra-ataque. E o Nacho La Quintana, jogador que jogou a Série B pelo Santos, emprestado pelo Bragantino, está de volta ao Bragantino, foi levando como se não houvesse amanhã, ninguém aproximou, ninguém encostou, ele não tem nada a ver com isso, enfiou-lhe o pé, 2-0 pro Bragantino para cima do Santos, e a torcida do Santos, puta da vida, porque tomou gol do La Quintana. E no finalzinho do jogo, um pinball total na área do Bragantino lá, aquele David Washington, atacante do Santos lá, acabou aproveitando, sabe aquele pinball, aquele jogo lá de fliperama antigaço, que vai batendo a bolinha para tudo quanto é lado lá? Pois é, aconteceu a mesma coisa na área do Bragantino e o David Washington acabou batendo na saída do Clayton ali, que ainda chegou a tocar na bola, mas nada pôde fazer além disso. E o jogo terminou assim. Time do Ney, time escalado por Ney. 1, Bragantino 2, com falha do zagueiro do Ney. É isso aí. O homem não tá jogando, não tá sabendo escalar, não tá sabendo porra nenhuma e acha que, bom, se ele acha que ele é o que é porque muita gente legitima isso, né? Valida ele pensar que ele é aquilo que ele acha que de fato ele é. Ei, Neymar. Ei, Neymar. Esses dias eu ouvi falar que é o maior talento do futebol brasileiro pós-Pelé. O Ronaldo, o fenômeno, joga vôlei, o Gaúcho joga cricket, o Romário joga beisebol, o Rivaldo deve estar jogando, sei lá, deve estar praticando outro esporte, atletismo, talvez. Não é possível, mano, não é possível. É muita bajulação da imprensa em cima desse cara, mano. E só para finalizar, né, porque eu ainda tenho que falar do Corinthians. Para você que aposta nele como o homem que vai levar o Brasil ao Hexa, você merece se ferrar e muito, mano. E é isso que eu tenho para te dizer. Flamengo 4, Corinthians 0. Vamos lá. Corinthians teve uma chance, duas, né? Duas finalizações perigosas ao gol do Flamengo. Uma do André Carrilho, num cruzamento do Anrileri, e outra do Romero no segundo tempo. A bola foi para fora do gol do Rossi. No mais, o Flamengo bateu e o Corinthians apanhou. Fez 1-0 com Everton Cebolinha logo no começo do jogo. Toda a liberdade do mundo para finalizar a entrada da área, não tinha ninguém ali para marcar. 1-0. Se o Donelli toma um gol desse,
Eu mesmo ia estar aqui falando, ei, Donelli, mas não dava para fazer nada, né, mano? O Hugo, que é alto, pouco pôde fazer. 2-0 e o Flamengo parecia que estava jogando interclasse, porque o Arrascaeta vai levando como quer, o Pedro faz um pivô ali, o Ranieri se mata, mas não consegue chegar no Arrascaeta, que bate no cantinho 2-0 com muita facilidade, como se o Corinthians fosse o Juventude, que foi no Maracanã há pouco tempo atrás e tomou de 6, como se o Corinthians fosse o Volta Redonda, ou o Macaé, ou o Nova Iguaçu, ou o Madureira, ou o Olaria, e olha, eu vou dizer para vocês, hein, talvez esses times cariocas que jogam o Campeonato Carioca dessem mais trabalho para o Flamengo. Hugo Souza foi fazer aquilo que eu mais detesto nesse futebol moderno, que é a tal saidinha curta. Eu odeio essa saída curta, mas com toda a minha força, mano. Ele deu a bola no pé do Pedro, que fez o 3-0. E ele foi escorraçado no Flamengo justamente por errar uma jogada na pequena área com o Brenner, né, que é o ex-atacante do São Paulo. Ele no Corinthians já tinha feito isso no ano passado, lá no Barradão, quando o Alejandro acabou fazendo um gol, e ele faz isso de novo hoje. E deu o terceiro gol de graça para o Flamengo, e depois a torcida do Flamengo cagou na alma dele, né? Segundo tempo, o Flamengo teve bola na trave, teve defesa do Hugo, teve finalização perigosa do Bruno Henrique, que estava impedido, teve caneta a dar com pau, no primeiro tempo ainda teve uma do Pedro também, né? E aí o árbitro. O pênalti que deram para o Flamengo é uma das coisas mais vergonhosas do planeta. Mas, Ambra, você vai reclamar disso já perdendo de 3-0, podendo estar uns 4-5? Eu vou explicar depois por quê. O Pedro bateu e fez 4-0 para o Flamengo, fim da história, é isso aí, acabou, já era. Vamos lá. Primeira coisa, dentro de campo. Na live de pré-jogo que eu fiz com o Thiagão, eu, Thiagão, o chat em peso, muitos de vocês que estavam na live vão estar aqui assistindo esse vídeo também. Nós, né, falamos que o Corinthians deveria ir com o meio-campo povoado para esse jogo. O que me espanta é como é que 600 torcedores, tudo bem, não eram 600 que diziam a mesma coisa, mas a grande maioria, e mais eu e o Thiagão, como é que nós sabemos que o Corinthians tem que ir para jogar no Maracanã, povoando o meio-campo, e o treinador que está lá, pago para fazer, tudo bem que é o cara da base, é o interino, beleza, mas como é que o cara que está lá não consegue enxergar um troço desse? Papo reto, mano. Papo reto. Será que nós estamos perdendo dinheiro? Por que nós não tentamos a carreira de treinadores? Porque se o cara tá lá, que é pago, tá num grande clube como o Corinthians, uma grande vitrine, uma grande referência que é o Corinthians, o cara não consegue enxergar isso, mano. Quem é que vai enxergar? O Central Córdoba da Argentina enxergou. E foi lá no Maracanã e ganhou do Flamengo como se o Flamengo fosse o Rosário Central, lá do campeonato deles. Pequeno Central Córdoba. O Central Córdoba não é um time grande na Argentina. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Muito, 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 muito pelo contrário. Né? Não vou nem remeter a outras lembranças anteriores. Vou falar do que aconteceu recente com esse Flamengo, com esse treinador, com esse estádio. Central Córdoba. Por que o Corinthians não tem a postura que os caras do Central Córdoba tiveram? Por que não teve a postura do Vasco, do Carille, que caiu hoje? E que o Corinthians tinha vencido por 3-0 pouco tempo antes na Neoquímica Arena, por que o Vasco, tudo bem que tem o componente clássico, mas por que o Vasco consegue fazer jogo duro com o Flamengo? E o Vasco não ficou nas cordas entrincheirado tomando bola, não. Tudo bem que o Léo Jardim fez uma ótima atuação, mas o Rossi também teve que fazer defesas difíceis. Mas uma bola explodiu no travessão do Rossi nesse jogo. Um chute do Paulo Henrique, lateral direito. O Vasco jogou contra o Flamengo. Tudo bem, se defendeu mais do que atacou. Mas o Vasco segurou um 0-0. O Vasco, que para muitos corintianos é uma bosta. O Central Córdoba, que até o ano passado pouca gente conhecia. Por quê? Me explica por quê. O Vasco é melhor que o Corinthians? O Central Córdoba é melhor que o Corinthians? Não.
mas talvez eles sejam melhores em postura, melhores em caráter, melhores em pôr a cara para bater, em atitude. Talvez eles sejam melhores que isso. E por falar em atitude, por que na derrota sempre é o Romero e o Hugo que vão pôr a cara para bater? O comentário não é meu, o comentário é do Lucas Faraldo, do meu timão, no final da live deles, da transmissão deles. Eu não vou falar pós-jogo, porque a transmissão do meu timão é tudo, né? O dia inteiro. 7, 8 horas de live direto. Mas o Faraldo foi muito bem nessa. Na fala. Que era o Hugo e o Romero, eu e o Delecrode, a gente já tinha identificado no grupo do WhatsApp do Falar Muito Fiel, grupo nosso interno, que quem ia pôr a cara para bater seriam os dois. Porque na derrota, sempre são os dois que vão falar. Cadê o Yuri Alberto? Cadê o Memphis? O Memphis falou recentemente, deu porrada no Ramon, cacete a quatro. Por que ele não apareceu hoje? Na verdade, ele não apareceu nem pro jogo, né? Lesão, Memphis. Lesão, Memphis. Ah, Memphis. O Garro jogou um paulista inteiro machucado. Foi parar só depois da decisão. O Hugo jogou com a coxa zoada e só foi parar depois da decisão. E o Memphis Depay, depois de tomar 3-0 no Maracanã, uma dor na canela e tá fora do jogo, sai do jogo. Pode ter doído o Memphis, mas você me desculpa, mas eu tenho direito de questionar essa lesão sua. Não é lesão, né? Uma pancada, um hematoma, um edema, sei lá que nome tem essa porra. Vamos lá. Dorival vai ter trabalho, hein? Muito trabalho. Muito trabalho. Se ele quiser jogar um 4-3-3, que nem o Corinthians tem jogado, nesse falido 4-3-3, que sofreu contra o Sport, lanterna do brasileiro, que sofreu contra o Racing, o fraquíssimo Racing do Uruguai, que o time do ano passado do Ramon fez 4-0. Sofreu. Tudo bem que o Racing teve o lance do Félix Torres, teve. Mas é sofrível, cara. É sofrível. E aí eles vão e me colocam um 4-3-3 no Maracanã. Se o Dorival quiser jogar com 4-3-3, tudo bem, só que avisa ele o seguinte: Dorival, na janela eu te dou ponta. Agora você joga do jeito que der, menos nesse esquema. Mas aí tá tirando a autonomia do cara. 4-3-3 no Corinthians com esse elenco. Não dá. Não dá. Vamos ver o que o Dorival vai fazer. Dorival que virou a âncora, tábua de salvação para Augusto Melo, né? Que amanhã pode apresentar o Dorival, e aí a galera vai focar na apresentação do Dorival, e pouco se falará desse vexame, dessa vergonha que foi esse jogo de ontem. Dorival vai salvar a pele, hein? Nem estreou, já vai salvar. Augusto Melo, que está muito mais preocupado com a reprovação das suas contas e que vai dar problema, né, Augusto? Mas você o nome e o sobrenome dessa goleada de hoje, além, é claro, dos jogadores que eu não posso esquecer, é Augusto Melo. Porque achou que podia entrar em novela de treinador, né? É o Dorival, não, mas vamos no Tite, o Tite aceitou, mas desistiu, vamos voltar pro Dorival. E o Fabinho viaja. E a gente foi pro Maracanã jogar com o Flamengo, com Orlando Ribeiro no banco. Muito bem, Augusto Melo. Sua gestão é maravilhosa, irmão. Você é foda. E a galera preocupada com volta da renovação e transparência. Um dia ela deixou o Corinthians? A renovação e transparência deixou o Corinthians alguma vez? Mesmo no mandato Augusto Melo? Vocês viram quem vai ser o diretor que vai assumir no lugar do Pedro Silveira, né? Acho que viram. Vocês viram quem que é o novo diretor da base, da base não, desculpa, do feminino, né? E a renovação e transparência vai voltar? Não, amigo. Ela já voltou. Aliás, ela não voltou, ela nunca saiu. Os modos operantes são os mesmos. Não é verdade? E ainda tem quem defenda, hein? Augusto Melo ainda tem defensores ferrenhos na torcida. Mas é isso aí que eu tinha para falar. E o retrato de tudo isso é um 4-0.
no Maracanã, pro Flamengo. Eu queria um dia, se um dia eu tiver a possibilidade de encontrar as pessoas, porque são muitas, que colocaram o Corinthians nesse patamar em comparação ao Flamengo, de vítima, de time que vai jogar como time pequeno, como Macaé, como Olaria, que vai pro Maracanã para não ser goleado. Se um dia eu pegasse, tivesse a oportunidade, como o Kaká já teve, como outros já tiveram, que estão sempre no Parque São Jorge, se eu tivesse a oportunidade de encontrar um cara desse na minha frente, eu perderia o primário, o secundário, o terciário, o quartenário, a porra toda. Porque é imperdoável o que esses caras fizeram com o Corinthians. É imperdoável. Imperdoável. O Corinthians batia na cara do Flamengo. Hoje ele apanha do Flamengo. E já tem anos que ele apanha do Flamengo. Anos. Nos últimos anos a gente vai achar 2, 3 vitórias do Corinthians, assim, 4 talvez, com muito esforço. O resto é surra, surra, surra. Maracanã, Neoquímica Arena, em tudo quanto é lugar. O Flamengo tem um elenco que ele tira o Pedro, coloca o Michael, tira o Arrascaeta, coloca o De La Cruz, tira o sei lá quem, coloca o Bruno Henrique, e o Corinthians lá, com o Maicon, com o Bidu, com o Hugo, com o Félix Torres, com o Ramalho, jogando o que tá jogando, né? Com o Héctor, Thales, Coronado, por aí vai. Mas a SAF não é a solução. A solução são boas gestões. E quem é que vai gerir o Corinthians? Essa galera do Parque São Jorge? São esses aí que vão gerir o Corinthians? A boa gestão vai vir de dentro do Parque São Jorge, desses que estão lá hoje? Sério, rapaziada, que vocês acreditam mesmo nisso? Desculpa, Gaviões da Fiel, mas eu vou frontalmente contra vocês nessa. Me digam quem é o nome que vai gerir o Corinthians. Quem é o competente que vai gerir o Corinthians para o Corinthians não precisar de SAF? O Corinthians é do povo, né? Bonito falar isso. Frase bonita, o Corinthians é do povo. Tá bom, enquanto o Corinthians for do povo, com essa falência desse modelo associativo, é isso que vai acontecer com a gente. Ah, mas não tem, só tem SAF ruim também. Tem SAF ruim, tem SAF boa. Tem gente ruim, tem gente boa, tem cachorro bom, tem cachorro brabo. Ruim e bom tem tudo quanto é segmento da sociedade, inclusive nas SAFs. Tá? Mas eu já estou desesperançoso, isso aí não vai acontecer no Corinthians. O Corinthians é do corintiano, mas do corintiano do Parque São Jorge. O Corinthians é do sócio do clube, como disse o presidente do Core lá, o Miguel Marques. Vai achando que serve o Corinthians é teu, viu, torcedor? Vai achando. Torcedor romantiza, que romantiza, né? O Corinthians tem dono, mano. O Corinthians é uma SAF extraoficial. Só que não é nossa, não, tá? O Corinthians é do povo. De que povo? Né? E para finalizar, porque ia passar batido, eu vou sair do rolê total, mas é o pênalti, né? Eu falei que ia falar do pênalti. É a prova que o Corinthians não tem bastidor nenhum, né? Porque o Rodrigo D'Alonso Ferreira, que estava no VAR, que inventou esse pênalti, Mandrake pro Flamengo, pô, 3-0, velho. 3-0, precisava inventar um pênalti. Inventar um pênalti pro Flamengo, cara. É a sanha, é a coceira de ajudar o Flamengo de tudo quanto é jeito, né, mano? E de fuder o Corinthians, é claro, né? Uma coisa tá ligada à outra. Rodrigo D'Alonso Ferreira era o VAR que não deu um pênalti pro Corinthians na final da Copa do Brasil de 22, bola que bate no braço do Léo Pereira. Pênalti. Era o mesmo VAR. E tava lá hoje inventando esse pênalti pro Flamengo. Aquele ele não viu, esse ele viu. Esse pênalti ele viu. E óbvio, né? Os árbitros são tudo uns bunda mole. Óbvio que o Abate Abel, quando ele foi pro VAR, ele já ia marcar o pênalti, porque ele é bunda mole, eles escutam o VAR, esses árbitros de hoje são condicionados pelo VAR. Mas é a prova que o Corinthians não tem bastidor nenhum, né? É capaz o Thiago Duarte Peixoto, aquele que expulsou o Gabriel ao invés do Maicon, amanhã tomar um cafezinho no Parque São Jorge, ter livre acesso, entra aí, conhece as dependências. É capaz do Braulio da Silva Machado. O Corinthians é uma zona, é uma bagunça, mano.
E o Jean-Pierre lá, o Vin Diesel lá, o carequinho que prejudicou o Palmeiras numa determinada partida lá, tá rodando entre Série C, Série D, Série B, nunca mais apitou um jogo da Série A. Isso é ter um bastidor, né? Ah, como eu queria ter um clube que tem um bastidor forte na CBF. Corinthians não, é um mão da mole. O cara bate na cara do Corinthians. Ninguém reclama, ninguém fala nada, tá tudo certo. Amanhã ou depois, pode pôr o Daronco de novo, pode pôr esse cara do VAR de novo. Não acontece nada, segue a vida. Uma pancada de bunda mole que não faz nada, que não tá nem aí pro clube. Como disse o Fred Luz, tá todo mundo preocupado com o próprio CPF e o Corinthians que se foda. E só você e eu que estamos preocupados com esse clube. Só nós estamos preocupados com esse clube. Tá? Só a gente. Porque lá dentro, os interesses pessoais são muito mais importantes que os interesses do coletivo, do clube. Sabe quando o Corinthians vai ter um time como tem o Flamengo? Quando que o Corinthians vai estar do jeito que o Flamengo tá? Vai demorar muito, viu? Vai demorar muito. E aproveitem bem o título paulista, mano. Que pode vir um novo hiato aí pela frente. A não ser que o Dorival seja um mágico e eu não tô sabendo. Mas é isso. Beleza, galera? Comentário da rodada, acompanhado de desabafo. Hoje não dava para passar batido, hoje eu tinha que falar mesmo. Talvez a próxima live que eu vou fazer vai ser só lá pro sábado, domingo, sei lá. Eu não podia deixar passar batido. E ir no Instagram para falar por 2, 3 minutos seria muito pouco. Bom, para quem chegou até aqui, um grande abraço, obrigado, tamo junto. É nós por nós mesmo, porque se depender daquela corja, o Corinthians vai cada vez mais pro buraco. Beleza, galera? É isso, mano. Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho aí. E eu volto na próxima rodada, né? Tem muita rodada de brasileiro pra gente falar aí. Certo? É nóis.